Boa noite, eu sou a Tatiana Ragosta, advogada. Estou aqui na Rádio Mundial, às terças-feiras, às 20h30 e aos sábados, às 22h30. Como eu sempre faço no começo do programa, eu vou deixar os meus contatos. O meu telefone é o 3439-8585, 3439-8585, Facebook, Leis do Sucesso. Se você tiver alguma dúvida, uma dúvida simples que dê para responder por e-mail, você pode mandar um e-mail para tatiana.r.m.de.maria@uol.com.br. Se você quiser assistir algum programa, você pode tanto ver pelo Leis do Sucesso no YouTube, no Facebook, como você pode ver no YouTube. Só digitar lá Tatiana Ragosta. E o site do escritório é o www.ragosta.jur.adv.br. Bom, hoje, atendendo a pedidos, eu vou falar um pouquinho de FGTS, esclarecer algumas dúvidas de alguns ouvintes que eu já aproveito para esclarecer no ar, que me perguntam do FGTS, enfim, e eu vou procurar responder e esclarecer as dúvidas aqui no programa. Bom, tem muita gente ainda que não sabe, que me pergunta o que é essa ação de revisão do FGTS. Bom, é um procedimento judicial, né, pelo qual o cidadão busca o recálculo do saldo do seu FGTS com um índice de atualização monetária mais favorável, que é o INPC ou IPCA. Desde o ano de 99. Porque o que está acontecendo? Desde 99, o critério de atualização, que é a ATR, não reflete mais a realidade da inflação do país. Por isso, a Justiça entende que o saldo do FGTS ele precisa ter a correção monetária recalculada. Quem tem direito a essa revisão? Qualquer pessoa que trabalha ou que tenha trabalhado com carteira assinada entre os anos de 1999 até 2016. Como é que a pessoa faz para receber, né? É preciso constituir um advogado, propor uma ação na Justiça Federal. Se o interessado não tiver meios de entrar com essa ação e ele tem assim o custo ele vive com até um salário mínimo, ele pode procurar a Defensoria Pública da União, tá? Que daí ele não vai pagar nada. Para receber, eu tenho que processar a empresa que eu trabalho? Isso é uma dúvida que muita gente deixa de entrar com a ação porque tem medo que seja processada a empresa. Não. A pessoa vai propor ação contra a Caixa Econômica Federal e não contra o empregador, salvo se o beneficiário for empregado da Caixa Econômica Federal. Uma outra questão. Eu já saquei meu FGTS. Tenho direito mesmo assim? Tem direito mesmo assim, porque nesse caso, alguns julgados estão determinando que a diferença da correção monetária, o dinheiro que o interessado irá receber, deverá ser pago imediatamente em favor do beneficiário, que receberá através de alvará. Então, mesmo para aquela pessoa que sacou, que se aposentou, pode receber? Pode, porque se ela... Entre 99, não adianta a pessoa sacar em 91, porque aí não entra, tem que ser de 99 a 2016. Aí ela tem direito porque o valor que ela sacou é menor ao valor que ela teria direito de sacar. Uma outra questão, a pessoa utilizou o FGTS para aquisição da casa própria. Tem direito mesmo assim dessa revisão do FGTS? Tem direito. Mesmo nessa hipótese, o interessado tem o direito de ter o saldo da época recalculado, porque, de qualquer maneira, foi atualizado pela TR, quando deveria ter sido atualizado pelo INPC ou IPCA, porque o próprio STF já garantiu que a TR não está traduzindo a inflação, que o índice que não serve, por exemplo, para atualizar os precatórios,
Então, hoje em dia, precatório é aquele dinheiro que você recebe do governo quando você ganha uma ação. Então, ele demora 1 ano, 2 para pagar, dependendo do precatório. O federal leva 1 ano, 2, mais ou menos. E aí, o que que acontece? Ele é atualizado pelo INPC, porque o STF já disse que a TR não é índice de correção, que ela não está refletindo a inflação. Então, por aí, foi aplicada a tese ao FGTS, ok? Então, tem uma outra dúvida, que a pessoa não sacou o FGTS nem utilizou na aquisição da casa própria. Quando ela irá receber o dinheiro? Bom, de acordo com as recentes decisões da Justiça, nesse caso, o valor da diferença da correção monetária deve ser depositado na conta vinculada do FGTS, ou seja, o beneficiário apenas receberá quando ocorrer uma das hipóteses que autorizam o saque do FGTS, tais como demissão sem justa causa, doença grave, morte do trabalhador, etc. Gente, essa correção, normalmente, ela possibilita um aumento de até 80% no valor do FGTS. Então, vamos supor, se você tem 10 mil do FGTS, você pode receber até 18 mil, 8 mil de diferença. Então, quer dizer, é muita coisa para deixar para lá. É muita coisa para você não correr atrás. E ninguém vai te avisar, olha, você tem esse direito. Então, pensa bem, porque você pode estar perdendo dinheiro. Quais são os documentos necessários para essa revisão? Bom, o interessado vai ter que constituir um advogado, entregar cópias do RG, do CPF, da carteira de trabalho, comprovante de residência, que é uma conta de água, de energia, de telefone, no nome da pessoa que vai entrar com a ação, ou se a pessoa não tem, em nome de outra pessoa com quem essa pessoa mora, e mais uma declaração no cartório, assinada e com firma reconhecida dessa pessoa que é dona da conta. Então, por exemplo, você mora com um amigo, o José. O José é dono da casa, todas as contas estão em nome do José. Então, você vai com o José no cartório, pede para o José fazer uma declaração de que você mora com ele, né? E que ele declaro, para quem possa interessar, que fulano de tal mora comigo desde tal data. Assina, reconhece, firma e junta com o comprovante de residência. E, além disso, o extrato do FGTS. Bom, onde eu retiro o extrato do FGTS? O extrato ele pode ser solicitado nas agências da Caixa Econômica Federal ou na internet através do site www.fgts.gov.br. Repetindo, www.fgts.gov.br. Então, essa daí, você tendo todos os dados, você consegue os extratos do FGTS e aí vai precisar fazer o cálculo. Por que que precisa fazer o cálculo? Para que você já entre com a ação, com o cálculo direitinho, e para você saber se compensa entrar com a ação ou não. Tem gente que tem R$50, aí não compensa. Mas, normalmente, compensa. Particularmente, eu acho que foi um caso que não compensava entrar com a ação. O resto, todos entraram. Um caso de uma mulher que não entrar, que eu até acreditei que valesse a pena, mas no final das contas não valia. Mas, de resto, todos os outros valem muito a pena, sim, entrar porque a diferença é boa. Uma pergunta, eu posso ficar rico se a ação for julgada procedente? Bom, considerando que o FGTS representa o percentual de 8% do salário do empregado e é depositado mês a mês, numa conta semelhante a uma poupança, se você teve um super salário desde 99 até 2016, talvez sim você fique rico. Lembre-se, o que se busca é a diferença da atualização monetária dos valores que o beneficiário tinha ou tem depositado na conta vinculada do FGTS. Exemplo, suponhamos que você tenha R$3.400,47 referentes à atualização monetária do seu FGTS. Suponhamos que a Justiça manda recalcular
a correção monetária e encontra, um valor de R$ 1.586,44 só de correção monetária. Nesse caso, a diferença ela vai ser pouca, mas ela já está aí em quase 50%, tá? Esses pouquinho menos de 50%, ou seja, depende de quanto se ganhava ou se ganha. Não é porque a ação é movida contra a Caixa Econômica Federal que vamos confundir a revisão do FGTS com o prêmio da loteria, tá? Cada coisa no seu lugar. Então, uma outra questão que a pessoa levanta é o seguinte: Tatiana, eu queria entrar com ação, mas com um sindicato. O que você me aconselha? Eu entro com ação pelo sindicato? Gente, é o seguinte, ação pelo sindicato é uma ação que vai ser com várias pessoas, vai ser com 100 pessoas, vamos supor, uma ação de sindicato. E aí, se você entra sozinho, é muito mais fácil você juntar a documentação, o juiz julgar, é bem mais rápido. Enquanto que a ação de sindicato, vamos supor, na hora de receber, morre uma pessoa, tem que nomear os herdeiros. Aí, só que não é uma pessoa, várias morrem. Aí você tem que chamar os herdeiros, constituir os herdeiros. Às vezes tem briga entre os herdeiros, porque eles não querem, porque é pouca diferença. Daí um começa a fazer pirraça para o outro. Bom, eu tenho uma ação, que não é, no caso de FGTS, é uma ação de aposentadoria, e que são, acho que 24 herdeiros, e eles não entregam a documentação. 1 ou 2 entregaram e o resto não entregam. Por quê? Porque falam, é pouco valor. Para dividir por 24, a gente não vai receber nada praticamente. Então, para que a gente vai juntar? Então, quer dizer, inviabilizou a ação. Não vai sair dinheiro nenhum porque os herdeiros não querem. Porque um está fazendo pirraça para o outro, não entrega o documento, ninguém recebe nada. Então, isso acontece também em sindicato, porque precisa nomear e demora mais. E o juiz, ele vai julgar. É muito mais fácil você julgar uma ação com uma pessoa do que uma ação num sindicato que tem 100, 200. Ele vai e conta como processo. Então, o que é o mais humano? Você pegar uma ação sozinha e ir lá julgar. E para pagar, o governo prefere muito mais pagar um valor menor do que um valor enorme que vai ser dividido em não sei quantas pessoas. Então, por isso, eu entendo que vale muito a pena, sim, a pessoa entrar com ação e ela entrar sozinha, do que entrar por sindicato. Porque mesmo aqueles planos Collor, Bresser, quem entrou pelo sindicato até hoje não recebeu. A maior parte até hoje não recebeu. E quem entrou sozinho, na época, recebeu o dinheiro. Agora, quem deixou para o final para entrar com a ação, até hoje também não recebeu. Isso é o que acontece para quem quer esperar para ver o que vai dar, aí julgou procedente, aí já tem um monte de gente na frente. Quando a pessoa vai entrar com a ação, aí trava e ela vai ficar esperando, que é o que aconteceu com os planos Bresser, Collor. Quem entrou com a ação depois, em 2008, se eu não me engano, acho que foi 2008, não recebeu até agora, porque travou tudo, aí a justiça travou, bom, enfim. Então, quem entra, sem contar que quem entra primeiro, também tem o valor dos atrasados. Então, porque essa ação do FGTS está parada em Brasília. Tudo indica que vai ser julgada ainda esse ano. Mas, assim, quem entra primeiro já começa a contar juros e correção monetária. Do que quem espera julgar, que vai dar entrada na ação, o que vai acontecer? Vai ter o atrasado bem menor, se conseguir receber, porque aí se acontecer o mesmo que aconteceu com o plano Collor, Bresser, quem entrou no final até hoje não recebeu. Então vamos explicar um pouquinho assim, o que é o FGTS, quando que ele foi criado. Então, até 1966, o empregado que ele completasse 10 anos de trabalho, ele só podia ser demitido por justa causa, após confirmação de falta grave por meio de inquérito administrativo. Era uma estabilidade garantida. Então, a pessoa tinha 10 anos de casa, ela já estava estável no emprego. O FGTS ele foi criado em 66 e substituiu essa tal estabilidade.
Ele foi instituído pela Lei 8.036 de 90 e é regido por normas e diretrizes estabelecidas por um conselho curador, composto por representantes de trabalhadores e empregadores e órgãos e entidades governamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo. Então, como é que é formado o FGTS? Ele é formado por depósitos mensais, efetuados pelo empregador, em contas individuais e vinculadas em nome de cada trabalhador, e corresponde a 8% da remuneração, ou seja, do salário mensal do empregado, incidindo também sobre o 13º e sobre o adicional de 1/3 de férias. Quais são as funções do FGTS? Bom, esse seguro social, para o caso de aposentadoria, morte ou invalidez, desemprego do trabalhador, fonte de financiamento para habitação, saneamento e infraestrutura urbana. A correção do FGTS, ela está garantida em lei? A correção das contas do FGTS, ela está garantida em lei no artigo 2º, que diz que o FGTS ele é constituído pelo saldo das contas vinculadas e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. Aí vamos lá, outra questão. Além da correção monetária sobre o FGTS, também incidem juros? Bom, além da correção mensal, a lei do FGTS mantém a determinação que sobre o saldo das contas vinculadas e de outros recursos a ele incorporados devem ser aplicados juros. Então, os depósitos efetuados na conta serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos, com juros de 3% ao ano. Bom, só para vocês terem uma ideia, já tem um projeto de lei querendo dar a mesma correção para o FGTS que a poupança. Então, ou seja, isso já é, na minha opinião, um reconhecimento de que a correção monetária desse FGTS, ela já não está sendo mais o ideal. Porque a partir do momento que as pessoas começam a reclamar, ingressar com leis, e o poder público já começa a mudar a história, começa a querer divulgar, a mudar, a explicar, aumentar o FGTS, colocar no índice da poupança, é um reconhecimento de quê? Que realmente o FGTS está defasado. Então, só para vocês terem uma ideia, um trabalhador que tinha em junho de 99 um saldo de R$10.000, sendo a taxa de juros anuais de 3%, a situação desse trabalhador, em 10 de 1 de 2014, equivale a 101,30%. Então, com base no INPC, esse trabalhador teria direito a R$40.000. Vamos arredondar, vai. O saldo oficial, com base na TR, é 19.900. Então, a perda acumulada é de R$20.100. Ou seja, é muita coisa, é muita diferença para você deixar para lá, para você falar, não, mas eu não sei se eu entro com ação, se eu não entro, eu tenho dúvida. Então, gente, é muita, muita diferença. Só para vocês verem, nesse caso é R$20.000. Então, o que acontece? Se você não entrar com ação, você vai perder esses R$20.000, você vai acabar deixando para o governo. Então, uma outra pergunta é se a recusa em fornecer o extrato analítico pode acionar o Banco Central. Bom, se o trabalhador não conseguir obter o extrato pela internet, ele vai na agência em último caso, que tem que fornecer o extrato analítico. E o trabalhador ele pode anotar o nome do funcionário do banco que se recusa a entregar o documento e assim fazer uma reclamação na ouvidoria do Banco Central, que é muito fácil, você faz até pela internet. Você nem precisa ir lá, você entra, você se cadastra e aí você faz a reclamação, tá? Uma outra dúvida
se é importante fazer o cálculo antes de dar entrada, que eu falei agora há pouco, sim, é importante você ter noção dos valores para saber se vale a pena entrar com a ação. E também uma outra coisa muito importante, que vai ser resolvido qual o fórum que é competente. Porque até 60 salários mínimos, os processos são resolvidos no Juizado Especial Federal. E depois disso é na Justiça Federal. Então, vai depender de valores até para o advogado saber em qual fórum ele vai dar entrada. Aqui, uma outra dúvida é o meu FGTS só pude receber por meio da Justiça do Trabalho, já que o meu patrão não fez os depósitos na conta vinculada. Esse valor pode ser reclamado? Bom, ele pode ser reclamado desde que tenha discriminação dessas verbas em sentença trabalhista, ou mediante homologação do juiz em acordo entre as partes. Aí sim você pode fazer essa reclamação. Tem pessoas também que têm várias contas vinculadas, mesmo tendo apenas um patrão. Isso acontece porque inconsistência de cadastro, duplicidade de PIS, mudança de CNPJ do empregador são um dos motivos que justificam o trabalhador ter mais de uma conta vinculada, embora ele só tenha um contrato de trabalho. Então, é importante obter os extratos analíticos de todas as contas para não deixar nenhuma de fora. Porque se você faz a ação, você deixa uma de fora, depois você vai ter que entrar com outra ação para receber aquela. Então, se você puder juntar tudo e entrar, é mais fácil. Uma outra dúvida é que quem não tem justiça federal na cidade. Então, você procura uma justiça federal numa cidade vizinha. Se não tiver nenhuma justiça federal responsável por aquela região, daí você tem condições de quê? De entrar na justiça estadual. Mas eu, particularmente, acho melhor você entrar pela Justiça Federal, porque os juízes estão mais acostumados com esse tipo de revisão. Bom, uma outra dúvida, o que seria essa TR? Bom, a TR ela foi criada pelo Plano Collor II, é um índice econômico ou uma referência usada para fazer a correção do FGTS, mas ela também atualiza poupanças e financiamentos habitacionais da Caixa Econômica Federal. Essa taxa ela é calculada pelo Banco Central por meio do cálculo dos juros médios pagos pelos CDBs. Certificados de depósito bancário e RDBs, que são os recibos de depósito bancário, usando como referência os 30 maiores bancos do país. A TR passou a corrigir o FGTS a partir de 91. Até aí tudo bem. Até 99, janeiro de 99, estava tudo ok. Ela estava acompanhando a inflação. Depois, ela passou de 99, iniciaram as perdas porque ela passou a não corresponder com a inflação. Bom, gente, infelizmente o programa já está chegando no final. Eu vou deixar os meus contatos. Quem quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida, eu estou à inteira disposição. Meu telefone é o 3439-8585, 3439-8585. Funciona de segunda a segunda, 24 horas por dia, inclusive feriados. São pessoas que não são advogadas, ela não vai esclarecer sua dúvida. Ela vai, no máximo, agendar uma consulta ou te fornecer meu e-mail, tá? O meu e-mail é tatiana.r, de rainha, .m de maria, @uol.com.br. Facebook, Leis do Sucesso. O YouTube é Tatiana Ragosta. Esqueci de falar uma coisa também importante do FGTS. Essa ação é possível fazer por e-mail, não precisa, porque no Juizado Especial Federal, até 60 salários mínimos, você pode fazer por e-mail, porque o processo é digital. Tá bom? Então, desculpa, eu esqueci de falar esse pequeno detalhe. Bom, gente, então, fiquem com Deus, tenham uma semana próspera. E até sábado com mais um programa Leis do Sucesso às 22h30. Espero você lá. Boa noite.